Olá, alunos do JP Curso Preparatório. Espero que estejam todos bem, todos em casa, se cuidando. Como nós falamos, né, nos comunicamos durante essa semana no nosso grupo, nós, professores do JP, estaremos preparando uma série de atividades virtuais, tá? Tanto com vídeo no YouTube quanto com aulas interativas que a gente vai explicar depois mais à frente, ok? Nós vamos fazer então uma revisão agora de história do que, né, nós já trabalhamos. Vamos começar com absolutismo. Então, como vocês sabem, a Europa durante o século XVI formou uma série de monarquias chamadas absolutistas. E que eram essas monarquias absolutistas? Eram aquelas em que os reis iriam deter todo o poder em suas mãos. Esse poder seria um poder econômico, político, social, cultural e muitas vezes religioso, como foi o caso do absolutismo na Inglaterra. E quais são as características do absolutismo? Vamos relembrar. O primeiro deles é a soberania dos reis. Então, o rei era aquele que tinha todo o poder de anular leis, ou seja, o rei ele estava acima de qualquer estabelecimento de uma lei. Ele era o todo-poderoso, ele é o que determinava tudo sobre todos. Essa ideia da soberania dos reis foi determinada pelo filósofo, pelo teórico Jean Bodin. Uma outra característica importante é o direito divino dos reis, ou a teoria do direito divino dos reis, elaborada pelo bispo Jacques Bossuet. E o que dizia essa teoria? De que o rei era o representante de Deus na Terra. Então, se o rei é o representante de Deus na Terra, né, o rei então não se contesta. Né? O rei era visto como o próprio Deus. Na verdade, isso era uma ideia utilizada para que as pessoas elas não se colocassem contra a presença do rei. Uma outra característica importante e que está concentrado num livro que foi escrito por Nicolau Maquiavel. Você já ouviu falar do termo maquiavélico? Esse termo maquiavélico vem exatamente de Maquiavel, quer dizer uma pessoa que ela planeja, ela trama tudo nos seus mínimos detalhes. E por que, né? Essa referência ao termo maquiavélico, né, de Maquiavel, exatamente por causa de um livro que Nicolau Maquiavel escreveu nesse período dos reis absolutistas, chamado O Príncipe. Então, nesse livro, Maquiavel explica como que o rei ele deve fazer de tudo para permanecer no poder. Então, se fosse, né, preciso dizimar, ou seja, matar aqueles que fossem considerados seus inimigos, o rei assim o faria. Correto? Então, é de Maquiavel que vem aquela famosa frase, né, que os fins justificam os meios, ou seja, então, o que fosse necessário fazer para que o rei pudesse permanecer no poder, diante das mais variadas atrocidades, assim deveria ser feito. Um outro escritor escreveu um livro chamado O Leviatã, e nesse livro, escrito por Thomas Hobbes, o autor diz que, segundo, né, o Hobbes, né, antes de surgir o Estado, os indivíduos eram livres e iguais, mas viviam em situação de guerra permanente uns contra os outros. Era o estado da natureza no qual havia um governo. Para garantir a sobrevivência, os homens estabeleceram um pacto, um acordo entre si, no qual um deles passaria a governar com poderes absolutos. Então, o que o Thomas Hobbes quer dizer nesse livro Leviatã? Que era necessário você ter a figura de um monarca, de um rei, para que pudesse, de uma certa maneira, harmonizar a sociedade. Essa era a ideia da perspectiva, né, aí do Leviatã, o livro escrito por Thomas Hobbes. Nós também falamos sobre uma importante referência ao absolutismo, né? Vamos dizer assim, um exemplo de um rei absolutista. E esse exemplo foi
o rei Luís XIV da França. Então a gente falou um pouquinho sobre a história dele, a gente vai revisar um pouco. Então, o rei Luís XIII, ou seja, o pai do Luís XIV, vem a falecer, e quando o Luís XIII morre, o seu filho, que receberia o título futuramente de Luís XIV, estava apenas com 5 anos de idade. Então, ou seja, obviamente, ele não tinha condições de governar a França, correto? Então, nesse período, a França foi governada por um cardeal, chamado Cardeal Mazarino, né? Vai ser o chamado primeiro-ministro. Quando chegou lá em 1661, Mazarino morre. E o Luís XIV tinha completado 22 anos, então ele entendeu que era mais do que necessário assumir o trono, porque se ele não assumisse naquele momento, poderia correr o risco de outras forças tomarem o poder francês. Então, ele assume o Luís XIV com apenas 22 anos de idade, né, e se torna aí um grande monarca. E o Luís XIV ficou conhecido como Rei Sol. Vocês lembram disso? Por que Rei Sol? Porque ele, num baile, após ele ser coroado, ele vai entrar, né, na corte vestido de dourado e vai fazer uma performance de dança. E a partir daquele momento ele ficou conhecido como Rei Sol. E o Luís XIV era uma grande representatividade de monarquia absolutista, porque ele tinha ali, né, todo o poder nas suas mãos, como muitos outros monarcas também, mas além disso, o Luís XIV ele ostentava o luxo, a riqueza, então ele sempre oferecia grandes bailes, tudo para demonstrar o quão poderoso ele era. Então, por isso que Luís XIV vai ser uma representatividade do absolutismo na França. O Luís XIV só vai começar a ter vamos dizer assim, uma ideia melhor de como governar no sentido político e econômico quando ele vai escolher o primeiro-ministro Jean Colbert. Então, Colbert foi o responsável por elaborar uma política que, de certa maneira, possibilitou os rumos econômicos, né, da França. Inclusive, o Colbert, uma das atitudes, né, que ele tomou assim que ele assume como primeiro-ministro do governo do Luís XIV, vai ser reprimir o luxo abusivo da nobreza. E vamos lembrar que o próprio Luís XIV, enquanto monarca, abusava muito do seu poder, da sua riqueza. Então, o Colbert vai reprimir o uso, né, abusivo de dinheiro com gastos desnecessários, né? Além disso, o Colbert vai aumentar os impostos, ele vai, de uma certa maneira, reduzir os feriados, porque, de uma certa maneira, para Colbert isso era dias que poderiam ser mais produtivos. Ele também vai mandar pavimentar as ruas de Paris, né, dando um certo ar de urbanização. E também Colbert foi responsável por incentivar a exploração do Canadá. Como vocês devem saber, a gente comentou isso já na nossa aula, o Canadá foi um território colonizado tanto pela Inglaterra quanto pela França. E Colbert vai ser aí um incentivador, enquanto primeiro-ministro, para explorar territórios, no caso a colônia francesa no Canadá, né, oferecendo principalmente fazendo com que a colônia pudesse fornecer matérias-primas para a metrópole. Tá? Vamos lembrar também dessa expressão importante. Colônia, local que vai ser explorado. Metrópole era a monarquia que faria a exploração, a colonização. Então, no caso, a França era a metrópole de uma parte do Canadá, né? Porque a gente sabe que o Canadá, uma outra parte, foi colonizada pela Inglaterra, tá bom? Então,
o território que domina e que explora é a metrópole, o território que vai ser explorado, colonizado, onde em grande parte também foram implantados, como no caso do Brasil, a escravização, vai ser a colônia, tá bom? Muito bem. Então, nesse sentido, né, a França, né, vai ser um grande modelo, né, de absolutismo. A gente vai falar também do absolutismo na Inglaterra, na figura do Henrique VIII, que deteve o poder religioso, mas nós vamos falar isso numa próxima aula, correto? Então, acompanhe os vídeos e também fiquem atentos às orientações que vão sendo dadas nos nossos grupos virtuais em relação às tarefas, tá bom? Obrigado, até a próxima aula de História.